paz, amados. Vamos falar hoje de Gênesis 39, José na casa de Potifar. E essa passagem é uma passagem muito interessante e muito importante também, porque aí conta a história de José no Egito. E ela é importante e é bem extensa. Começa no capítulo 37. Então, nesse trecho aqui, do 39, vamos ver aqui a chegada de José ao Egito como escravo e o que Deus fez na sua vida. Deus operou ricamente na vida de José. Então diz assim, ó, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, estava lá na casa desse comandante. Deus já tinha operado aí, né? Então, veja só, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Conquistou, né, o oficial. José conquistou ele, né? Então veja só, e ele o pôs por mordomo na sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Veja o grau de confiança que esse homem, um comandante, um oficial do exército egípcio, colocou na mão de José. Ou seja, tudo que ele tinha, ele deu a ele para ele administrar. Então, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então Deus tinha amor a José, porque José era um homem temente a Deus, aos seus preceitos. Era um homem generoso, bondoso, do coração bom, obediente, servo bom. Então, respeitoso. Então José ele tinha muitas qualidades e agradava a Deus. Então veja só, aqui diz assim, ó, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então ele não tinha trabalho mais de estar administrando os seus bens. Por quê? Porque José fazia isso com muita, fazia assim com muita maestria. José sabia, era um bom administrador, porque Deus operava na vida dele. Então José fazia com que o oficial se sentisse seguro, entregava na mão dele e ele dava o resultado. Então veja só, de maneira que tudo tendo por mordomo, nada sabia, além do pão que se alimentava. Então, veja só, José, olha só aqui agora. Aqui começa o enredo firme da palavra aqui, no que acontece, no cerne dessa discussão aqui. Ó. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Veja só, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, o mundo, nós temos muitas tentações no mundo. E o que essa história aqui nos relata e nos faz assim refletir é sobre as armadilhas que o inimigo ele arquiteta contra nós. Então veja só, ele usa muitas pessoas para tentar destruir a nossa vida. Então uma brecha que você abre, ele vai entrar.
às vezes com uma pequena coisa, né, uma pequena tentação, mas o inimigo ele é astuto, ele vai tentar induzir você a coisas maiores e você vai se enforcando, se enforcando. Então, isso aqui é um alerta para nós. A palavra de Deus, ela vem como um manual para a gente saber lidar com nossa vida no dia a dia. Então, a situação de José era uma situação confortável, mas aí vem essa armadilha. A mulher aparece, um condutor do inimigo para tentar tirar a paz dele e destruir a vida dele. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa. Veja, tudo era na mão de José. Tinha coisa que ele nem sabia o que acontecia, nem se tratava, algumas coisas até de relacionadas a dinheiro, né? A transações, não sabia de compras. Então tudo era na mão de José. Aí ele diz o seguinte: ele diz assim: não sabe o que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Em nenhuma coisa me vedou. Então tudo ele tinha liberdade. Aí é onde vem a chave. Senão de ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Uma pessoa que confiava nele, como é que ele ia trair a pessoa desse jeito? Então veja só, a astúcia do inimigo aí usa essa mulher para tentar destruir a vida desse homem. Então, quantos homens não estão na mesma situação que José aqui? Mas, ao invés dele resistir à tentação do mundo, do maligno, ele cai na tentação. Ah, é fraqueza da carne. Amados, isso aí é falta, às vezes, de conhecimento bíblico, sustentação e fundamentação na palavra de Deus. Você não tem uma intimidade com Deus, se não tem, procure ter. Procure, claro, entender a palavra, procure caminhar com a palavra, que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como diz o salmista. Salmo 119, 105. Então, veja só. Então, ele recusou, ele resistiu à tentação. E nós precisamos resistir ao dia ruim, às tentações do mundo. Quando a gente fala desse tipo de tentação aqui, que é a imoralidade sexual, a gente pode remeter isso aí também para outro tipo de imoralidade. Por exemplo, relacionada a dinheiro, a riqueza, né, a bens. Quantas pessoas não são lesadas no dia a dia? Às vezes porque confia em alguém e esse alguém trai, porque é tentado pelo dinheiro, pelos bens. E aí, né, não é uma pessoa que é condizente com a palavra de Deus e cai na tentação e cai na armadilha do inimigo. Então, quando se vê, está o quê? Está num cárcere, a vida é destruída. Às vezes a pessoa é tentada por outras situações, como o álcool, a droga. Então, tenha cuidado. Concentre-se na palavra de Deus. O mundo, ele é cheio de armadilha, porque o inimigo ele está aí, ao derredor. Você der uma brecha, ele vai entrar. Ele vai entrar, vai roubar, matar e destruir. Ele está no mundo assim. Então a gente tem que estar vigilante. Você tem que estar fundamentado na palavra. Então veja só como continua isso aqui, ó. Ele não é maior do que eu nessa casa. Então veja só a maldade dela. Então nada ele ia tocar, apenas porque a mulher dele, ele disse, não mexa, né? Mexa em tudo, claro. Minha mulher, ele sabia disso. Ele sabia disso.
Então, veja só. Então, ela falando a ela, José, todos os dias. Então, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos. Então, ela tentava ele todo dia, mas ele não dava ouvido. Então, veja só a trama dela. Agora que vem outra parte aí, muito importante. Então, ela, para se deitar com ela e estar com ela. Ele não queria isso. Então sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender, ele veio à casa para atender aos negócios. E ninguém dos que estavam achava-se presente. Ou seja, os serviçais da casa haviam saído. Aqui a Bíblia não diz, mas acredito eu que ela montou esse cenário para que quando ele chegasse dentro da residência não tivesse ninguém, apenas eles dois. E aí ela conseguiria obter o que ela queria. Apenas lá fora somente os soldados, né, que ficavam guardando a casa. Então, veja o que acontece aqui. Então ela o pegou pelas vestes, lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando-a as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, ou seja, ele resistiu, porque ele tinha Deus no coração, ele sabia que aquilo ali era uma perversidade, era uma maldade, era uma contravenção ao que Deus colocou no coração dele, porque Deus era com ele. Então ele sabia que se ele faz isso, ele ia ficar mercê, ele ia ficar acorrentado a esse pecado. E isso aí também poderia ter uma consequência muito pior. E tem gente passando por uma situação parecida com essa aqui e às vezes entra. Meu amigo, quando você entra, você deu a brecha. E aí, para sair, é difícil. Então, as tentações do mundo, ela vem, mas você tem que ter resistência. A palavra de Deus vai dar resistência. Você apegado a Deus, uma pessoa que ora todo dia e pede direção do Senhor, ele vai dar resistência no dia mau, quando o inimigo vem, né, com os seus condutores vêm para tentar ter a sua paz, a sua liberdade, porque isso aqui é uma falta de liberdade. Se ele entra aqui, ele ia perder a liberdade dele. Então, muitos hoje estão cativos desses pecados. Então, ele saiu fugindo. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veja só a maldade da mulher. Ela não conseguiu o que ela queria, então ela jogou a culpa nele. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha só, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Então veja só, conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. E aí ela conta a mesma história para ele. Como diz aqui, ó, então falou segundo as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxeste veio até comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, e ele deixou, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Veja só, que instinto maligno dessa mulher. Né? Fique esperto aí. Pega essa palavra aí. E o Senhor, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira, me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Então ele ficou irado, ele foi traído. Ele foi traído na confiança e ele foi traído a segunda vez, porque para ele estava tentando contra a mulher dele. Então é uma desonra muito grande para o homem numa posição dele. Então a ira se levantou nesse homem. Mas Deus era com José, porque isso era uma injustiça. E Deus não vai permitir que você seja tocado além daquele limite. Veja o que acontece aqui. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Olha só.
Deus é com justo. Deus não abandona um dele, não. Um servo dele, aquele temente a ele não abandona, não, mesmo na situação de dificuldade. Então, lhe disse, foi benigno. O Senhor, porém, era com José e foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vê só, Deus já deu a ele uma outra oportunidade. Né? Ele foi para o cárcere, mas aí, chegando lá, Deus já operou na vida do carcereiro. E o carcereiro já deu uma oportunidade, já tratou José de uma forma diferente. Então veja só o que acontece aqui, ó. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, se você é um servo fiel do Senhor e você está passando por dificuldade, está passando por um vale, você está passando por uma escassez, não é? Pela uma situação de injustiça, Deus vai operar na sua vida, coisas melhores virão, portas abrirão. Deus vai abrir uma porta para você, uma oportunidade nova para você, como vai fazer, como fez na vida de José. Seguindo aqui, mais para frente, a gente vai fazer vídeo falando mais sobre José, meditando nessa palavra maravilhosa. Então, meu amado, é o seguinte: resista às tentações desse mundo, porque ela vai levar você para um caminho de abismo. O inimigo, ele quer sua alma, ele quer lhe aprisionar com os pecados desse mundo. Então, veja só, ele resistiu e Deus proveu vitória na vida de José. Então, resista ao dia ruim, resista ao mal, aquelas tentações que aparecem. Porque quando uma pessoa oferece alguma coisa a você, você que está me assistindo aí, observe que pode ter alguma coisa por trás. Sabe aquela vantagem, dinheiro, um cargo, alguma coisa assim obscura, né? Que ele começa a oferecer algumas coisas a você e você às vezes você vai, né? Pegando aquela linha, quando você vê, você está, né? Você está enredado. Foi, né? Você foi agarrado. Você está no emaranhado. Então, cuidado, porque muitas promessas e muitas coisas que são oferecidas nesse mundo, o final não é bom. Então, peça orientação de Deus. Quando você tem dúvida, não é de Deus. Quando alguma coisa vem que é de Deus, você sente paz no coração. Você se sente leve, você se sente tranquilo. Quando as coisas não é de Deus, você é um servo de Deus, você sente dúvida. Quando você sente dúvida, recue, medite, peça a orientação do Senhor, para você não cair em armadilhas, porque esse mundo está cheio de tentações, várias tentações. Esse mundo oferece muitas coisas ao homem, que não são de Deus, é do mundo, e jaz do maligno. Então tenha cuidado. Resista a essas tentações, como José resistiu aqui na palavra e nos dá um exemplo de como se deve ser, um homem deve se comportar. Porque não é fazendo nem afrontando uma pessoa numa condição dessa que vai fazer de um homem. Pelo contrário, ele deixa de ser homem. Um homem de verdade anda com integridade, a moral dele não é abalada. O homem não cai em qualquer situação. Ele anda de cabeça erguida, porque não deve nada a ninguém. É um homem íntegro, um homem de moral ilibada, uma pessoa que você olha e vê exemplo. Então você tem que procurar o caminho de Deus. Se você cometeu falhas, Deus perdoa. E Deus te abraça. E Deus te mostra o caminho que você deve andar agora. Então, se você aceita Jesus, se você anda com Jesus, você procura melhorar através da palavra. A palavra vai te ensinando como você deve se portar e como você deve se comportar nas adversidades, porque aqui é uma situação de adversidade, uma situação de perigo. Certa vez uma pessoa me disse assim: ó, mulher casada tem cheiro de pólvora. Eu nunca esqueci isso. Então, fique esperto.
Memorize isso aí. Isso é pesado. Que Deus abençoe você. Essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês é muito extenso a história de José. A gente vai contar outras passagens da vitória de José, como ele prosperou e chegou a ser governador do Império Egípcio. Que Deus abençoe você. Vamos estar encerrando aqui com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa que esteja vendo e ouvindo esse vídeo, Pai, que seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, que haja uma transformação, Senhor, na sua vida, mudança de caráter, mudança de mente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente nessa vida, que haja, ó Deus, uma extensão para a casa dessa pessoa, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Pai. E haja um milagre na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, Senhor. Amém. Amados, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Que Deus abençoe você e até a próxima.